Pessoal, tudo bem? Olá, eu sou o Vladimir da WT Comics, uma empresa de comércio exterior especializada em logística internacional. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos e eu tenho recebido muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas empresas nacionais se perguntando se é possível exportar, como é que elas fazem para exportar, para aproveitar essa alta do dólar. E isso é uma dúvida constante entre esses empresários, essas pequenas, médias e até grandes empresas que querem ampliar os seus negócios, querem passar a exportar, mas não sabem se é possível, como fazer. Enfim, elas querem aproveitar esse momento do país, querem aproveitar a alta do dólar, mas não conseguem, estão perdidas e não sabem como. Vamos lá, pessoal, vamos começar quebrando um pouco esse misticismo. O que é um comércio exterior? O que é exportação? Você vender para um outro país nada mais é do que uma venda. Tá? Você precisa saber se você consegue exportar. Qual a diferença entre o comércio exterior e o comércio interior, entre a venda no mercado nacional? Tá? Isso nada mais é do que uma percepção de mercado e a adequação de processos, entender um pouquinho das normas e procedimentos que são exigidos para você poder fazer essa exportação, pequenas adequações, mas sim, é possível, a sua empresa pode exportar independente do tamanho dela. Tá? É óbvio que uma venda para o mercado externo, ela costuma ser um pouco mais volumosa, mas isso não quer dizer que você tenha que ser uma grande indústria para poder, uma grande empresa para poder atender essa demanda. Você pode ser um peixe pequeno num aquário grande, ou você pode ser um grande peixe limitado num pequeno aquário ali, tá? Então, vamos lá. Como é que você pode saber se você é capaz de exportar ou não? Você tem uma capacidade de produção ociosa? Você tem capacidade para atender a uma nova demanda? Você tem capacidade gerencial para isso? Para poder atender essa nova demanda do mercado? Se você tem essa capacidade de produção, se você tem um produto de qualidade, se você é competitivo no mercado local, por que não? Tá? É possível sim. Se você chegar a essa conclusão de que você tem essa capacidade de crescimento, essa capacidade de atender a novos mercados, isso é uma questão de adequação a processos da sua empresa. Tá? Então vamos lá, você tentou abrir a sua empresa sozinho? Você foi na junta comercial, você foi na prefeitura, você foi na Receita Federal, você fez tudo isso sozinho? Eu acredito que não, assim como eu não fiz. Então o que a gente faz? A gente procura um contador, procura um profissional especializado nisso e ele nos auxilia, ele solicita algumas documentações para a gente e ele realiza todo esse processo. E aquele bicho papão, aquele problema de 7 cabeças foi solucionado por um contador com a maior facilidade dentro de um determinado prazo. Se você tem alguma dúvida quanto a tributos, a recolhimentos de substituição tributária, alíquotas e um monte de coisa, você procura um especialista, você procura uma empresa de planejamento tributário, por exemplo. O comércio exterior não é muito diferente, tá, pessoal? É necessário sim que você tenha o auxílio de alguém especializado nisso, para ele poder te auxiliar com os trâmites, com todas essas etapas necessárias. Mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Com um profissional certo te auxiliando, você consegue sim se adequar ao processo de exportação, de importação e a toda a cadeia do comércio exterior. Você vai passar por algumas etapas para adequar a sua empresa para exportação, para importação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais de exportação. Então, quais são essas etapas? Essa empresa de comércio exterior, ou até mesmo o teu contador, um despachante aduaneiro, ele vai te auxiliar na elaboração do radar, de uma licença para o comércio exterior, que é obtida junto à Receita Federal, esse seu credenciamento. Tá? Isso hoje em dia está muito mais simples, a Receita deu uma modificada, criou o radar expresso, além do limitado e do ilimitado, não é nosso foco hoje, nós não vamos falar muito disso. Tá? Mas você estando habilitado para o comércio exterior, você está teoricamente apto a exportar e importar. Tá?
Agora, como é que eu vou adequar o meu produto para essa exportação? Como é que eu vou conseguir essas vendas lá fora? Muitas pessoas que já possuem esse radar, tiraram o radar e não sabem o que fazer com ele. Eu tenho a licença, Vladimir, e agora? Legal, como é que eu faço? Você tem comprador? Você conhece clientes lá fora que podem comprar o meu produto? E a minha resposta para essas pessoas é quase sempre a mesma. Mesmo que eu traga um comprador lá de fora, você não consegue vender hoje. Muitas vezes as pessoas ficam surpresas, mas é a realidade. Uma venda para o exterior, ela tem que passar por um processo de adaptação, de adequação. Em visitas várias indústrias, várias empresas, essas empresas ainda não têm uma visão de mercado externo. Elas têm o preço do produto dela aqui dentro, mas elas não sabem compor um preço de exportação. Então, profissional de comércio exterior, nós podemos te ajudar a fazer isso. Qual vai ser o seu preço de exportação? Como é que você vai formar esse preço para exportação? Nós temos que fazer uma conta com a sua desoneração fiscal, ou seja, os produtos de exportação são isentos de alguns impostos. Então a gente tem que fazer essa conta com a desoneração fiscal, mais um custo aduaneiro, mais um custo logístico, onde você vai converter isso para a moeda, para o dólar, por exemplo, ou para o euro, e você vai ter o teu valor de venda FOB, ou seja, o teu produto colocado no porto mais próximo de você. Tá? Então o teu preço FOB determina a quantidade mínima daquele produto dentro de um container ou no aeroporto, se a gente for usar um Incoterm FCA, depois a gente fala dos Incoterms também. Tá? Mas então você vai ter que ter essa determinada definição de preço, que é o teu valor do teu produto sem oneração fiscal, mais o custo aduaneiro, mais o custo logístico, até o teu ponto de venda onde você vai entregar para aquele cliente. Como é que eu vou receber isso? Como eu faço o contrato de câmbio, o fechamento de câmbio? Como é que eu monto essa proposta para o meu consumidor, para o meu importador? Eu vou mandar isso por meio de um e-mail, por meio de uma proforma invoice. Eu tenho a composição de packing list que vai me dizer qual a cubagem, qual o tamanho, qual o peso, quanto de espaço aquele produto ocupa, para eu poder calcular o meu custo logístico e meu impacto financeiro disso tudo. Então isso é alguns processos que um especialista em comércio exterior vai te ajudar a enxergar para você poder compor o teu preço de exportação. Feito essa composição de preço de exportação, feita a tua habilitação no comércio exterior, eu já tenho o preço, eu já sei como vender, como é que eu capto clientes agora para poder colocar o meu produto lá fora? Bom, a venda é um processo muito semelhante ao que você tem no seu mercado interno. Você não tem garantias de venda, a não ser que seus produtos sejam competitivos, que você tenha preços competitivos, prazo competitivo. E no mercado externo isso é ainda mais rígido. Então vamos lá. Você tem o seu produto, você tem o preço. Como é que você faz para o cliente lá fora te identificar? Através de uma adequação do teu produto, do teu marketing, a gente consegue direcionar isso através de alguns portais, de alguns canais que nós temos conhecimento, divulgar o teu produto, de modo que empresas lá fora, ao realizarem uma consulta na internet, identifiquem a sua empresa, o seu produto. Isso já te gera uma possibilidade de venda, uma consulta. Além disso, nós temos representantes em mais de 64 países. Então, nós conseguimos captar esse seu produto que você tem interesse, direcionar para esses nossos representantes, informar para ele, falar, escuta, nós conhecemos um fabricante deste produto no Brasil, ao qual nós conhecemos a idoneidade, o processo de produção, e nós temos essa proposta, e direcionar para todos esses nossos parceiros ao redor do mundo. Como que eles são remunerados lá fora? Somente no êxito. Se eles conseguirem realizar uma venda para você lá fora, eles vão receber uma pequena percentual, uma comissão, uma fatia do bolo lá fora, mas somente no êxito, tá? Então eles não são custos para vocês, não são vendedores, você não tem que de cara contratar representante comercial e ter uma afinidade de custo sem saber se vai ter retorno. É uma forma de você começar pequeno no mercado grande. E claro,
Você vai ter que participar de feiras, viajar para locais onde você conhece, você sabe que tem um cliente, que tem um mercado potencial para você. Você vai lá, não necessariamente você tem que expor naquela feira, mas você pode visitar outras feiras, fazer contatos com pessoas que podem ser um representante lá fora, podem ser canais de venda, distribuidores. Então, nós vamos participar do processo da sua empresa nessa exportação, do começo até o fim. Como? Nós vamos habilitar você junto à Receita Federal, nós vamos te ajudar a estruturar o teu preço de exportação, nós vamos ajudar você a divulgar esse trabalho lá fora, divulgar o seu produto, abrir potenciais representantes comerciais para você lá fora, e aí você conseguiu uma venda, chegou um pedido para você, e agora? Esse profissional de comércio exterior ele tem que executar todo esse planejamento para você. Esse profissional, sua preocupação tem que ser em produzir o seu produto e receber, claro, comercializá-lo. A partir do momento que ele foi comercializado, houve a venda, houve o pedido, essa empresa de comércio exterior tem que te auxiliar com a emissão da documentação para que você possa receber o pagamento desse produto. Ela tem que te auxiliar com o transporte, com a reserva no navio ou no avião, a retirada de um container vazio, levar até a sua fábrica para que possa ocorrer a estufagem desse produto. Feita a estufagem, a entrega no porto, cumprimento de normas, de prazos, de deadline, de booking de navio, a colocar esse container a bordo do navio, entregar ele no porto de destino, lá na porta do seu comprador, dependendo da modalidade de venda que você fez. Tá? Tudo isso é preocupação de uma empresa de comércio exterior, de um profissional, que você não tem que pôr dinheiro na frente para isso, que não tem que ser um investimento tão grande para você se adequar. Você vai ter sim alguns gastos iniciais nesse processo de adequação, mas esse processo todo logístico de exportação, transportes, containers, documentação, desembaraço aduaneiro, isso já vai estar incluso no teu preço e você vai receber um adiantamento do teu comprador lá fora que cobre tudo isso. Então o processo de exportação ele tem que ser um pouco desmistificado. Isso não é tão difícil assim, você precisa de uma assessoria, de um profissional que entenda isso, seja nós da WT ou de alguma outra empresa da sua região, da sua confiança. Esse é o caminho necessário. Vamos desmistificar um pouquinho dessa parte de comércio exterior, da exportação. A importação também é algo muito viável, mesmo com essa taxa cambial tão alta. Eu pretendo gravar para vocês mais alguns vídeos com algumas dicas, falando sobre a importação, abordando alguns temas mais específicos, como radar, como Incoterms. Eu vou divulgar mais alguns vídeos para vocês. Esse é o primeiro da série. Quem gostou, curte, compartilha, marca o seu amigo. Nós vamos estar fazendo um pouquinho mais desses vídeos para vocês.